Olá, o meu nome é Pedro Brito, sou Associate Dean na Nova SBA e diretor da iniciativa Voice Leadership. Esta iniciativa pretende apoiar pequenas e médias empresas a tornarem-se mais competitivas através da aquisição de conhecimento e promovendo também o acesso a uma rede de contactos relevantes para apoiar o seu crescimento. Para além do programa formativo presencial, a iniciativa conta também com conteúdos complementares online que pretendem explorar temas mais específicos do interesse das PMEs. Hoje temos connosco Paulo Matos, com formação em Gestão e Contabilidade e uma vasta experiência em consultoria nas áreas de Gestão, Contabilidade e Fiscalidade. Tem acompanhado nas últimas 3 décadas várias PMEs e uma das suas áreas de especialização é o desenvolvimento de planos de negócio e hoje terei a oportunidade de entrevistar sobre um tema diferente dos planos de negócio. Vamos falar sobre fiscalidade nas PMEs, certo? Certo, Pedro. Então, se calhar, começava por perguntar, fazendo um pouco o papel do PME, se as PMEs sabem qual é que é o melhor enquadramento fiscal para as suas empresas. Bom, na verdade, nem sempre sabem. E há também uma razão para isso. Ou seja, os empresários normalmente, quando ouvem falar em fiscalidade, pensam logo em impostos e tentam logo de imediato afastar esse tema porque nem querem ouvir falar. É um tema pouco interessante para os empresários. Exatamente. Não faz parte do dia a dia. Mas a realidade é que deveria ser mesmo interessante para os empresários, porque hoje em dia, infelizmente, apesar de termos muitos impostos, mas também há várias soluções possíveis para várias realidades. E nem sempre as empresas têm digamos, o enquadramento ideal para a sua realidade específica. E eu posso dar um exemplo em concreto. Por exemplo, existe um regime especial de tributação em sede de IRC para as empresas, que é o regime simplificado. Que é um regime que também é muito utilizado nos trabalhadores independentes e nos empresários em nome individual, mas a realidade é que também existe esse regime para as empresas e nem sempre é utilizado, nem sempre os empresários têm conhecimento e tão pouco são aconselhados nesse sentido, mas a verdade é que em muitos casos e em casos muito específicos pode ser interessante, noutros não, mas haverá casos certamente que poderá ser muito interessante pensarem nessa possibilidade. Portanto, isto é um mero exemplo. O que significa que as empresas devem ter mais preocupação em compreender qual é que é o enquadramento fiscal ideal para aquilo que é o seu negócio, a sua dimensão, o seu futuro, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. Em primeiro lugar, serem obviamente bem acompanhadas e os empresários também serem bem aconselhados para realmente conseguirem perceber qual o melhor enquadramento que se pode ter para a sua realidade. Sobre este tema, enfim, não do enquadramento fiscal, mas ainda dentro desta questão da fiscalidade, naturalmente, por vezes existem benefícios fiscais e fala-se muito nas notícias de que há benefício fiscal para isto e para aquilo, mas até que ponto é que os empresários das PMEs dominam estes benefícios fiscais para poderem usufruí-los dentro daquilo que é a sua atividade? Bom, felizmente, cada vez mais os empresários estão mais sensíveis a essa temática. Mas eu até recuaria um bocadinho mais atrás, Pedro, em termos de anos. Há uns anos atrás as empresas preocupavam-se muito com a parte dos subsídios. Subsídios a fundo perdido, aquilo que era possível subsidiar face aos investimentos que as empresas faziam. Bom, mas nós sabemos que a realidade hoje em dia, ou seja, o que os empresários sentem é que cada vez mais é mais difícil recorrer a esse tipo de fundos, porque nem sempre os investimentos são elegíveis, etc. E para além de que está muito mais generalizado e é mais difícil, é mais competitivo do que era no passado. Exatamente. A par dos subsídios, há a parte dos benefícios fiscais, que é outra temática diferente. E a parte dos benefícios fiscais são, tal como o nome diz, são benefícios que a própria lei dá, digamos assim, para premiar investimentos que as empresas fazem ou bons resultados que as empresas têm e portanto, deve ser algo
que os empresários devem estar cada vez mais atentos e felizmente, começa a haver uma grande sensibilidade por parte dos empresários para essa temática, porque, de facto, as empresas, o investimento é uma realidade, as empresas fazem investimentos e é possível aproveitar alguns benefícios para, digamos assim, para as empresas serem premiadas por esses investimentos que fazem. Mas isto em termos genéricos. Obviamente que podemos especificar e podemos até falar... Há relativamente pouco tempo eu recordo que existia a capacidade de fazer um investimento em fundos de capitalização com um benefício em sede de IRC até acima de 80%. Exatamente. O que é inacreditável, não é? Eu acho que muitas empresas não têm conhecimento de benefícios dessa natureza. Por exemplo, esse é um bom exemplo, que é o CIFID, portanto, que as empresas podem é um benefício fiscal que as empresas podem utilizar, não só no investimento em fundos, digamos que diz respeito a outras empresas que fazem investimentos em investigação e desenvolvimento, mas também é possível utilizar esse benefício em empresas que fazem investigação e desenvolvimento dentro de portas. E, portanto, quando uma empresa... Os seus próprios projetos. Quando uma empresa faz investimentos nos seus próprios projetos, tem esse benefício que pode ser utilizado e que pode ser um grande apoio e ajuda exatamente para... É um benefício com incentivo à investigação. Com incentivo, exatamente. O que é exatamente. Outra coisa que eu gostaria de perguntar, em que medida é que as PMEs estão a utilizar corretamente os regimes especiais em sede de enquadramento do IVA e se calhar também do IRC? Bom, são outras especificidades, digamos assim, e que também são realidade. Ou seja, eu começaria pelo IVA. O IVA é verdade que tem alguns regimes especiais e nem sempre as empresas aproveitam desses regimes especiais. E em termos de IVA, eu posso dar o exemplo de duas situações. Uma delas é, por exemplo, a questão da reabilitação de imóveis que se destinam à habitação. E quando isso acontece, e falo naturalmente de empresas que estejam ligadas ao setor imobiliário, quando isso acontece, as empresas podem aproveitar a taxa reduzida de IVA e, portanto, o custo, digamos assim, do investimento é francamente menor. E nem sempre o fazem. Existe também um outro benefício que é relacionado com a ARU, ou seja, que são áreas de reabilitação urbana. Portanto, portanto, hoje em dia é muito comum ouvir-se falar na ARU, ou seja, que são áreas normalmente estão ligadas a cidades e que visam a reabilitação urbana de zonas antigas de algumas cidades. E há também o benefício em sede de IVA para aproveitar, podendo ser utilizado mais uma vez a taxa reduzida de IVA nesses investimentos em imóveis que estejam localizados nessas áreas. Em termos de IRC, também existem alguns regimes especiais e é importante que os empresários tenham essa sensibilidade, porque muitas vezes podem aproveitar desses regimes especiais portanto, nem sempre o fazem. Eu posso dar um exemplo concreto, por exemplo, existe, por exemplo, o regime da transparência fiscal, que é um regime obrigatório, que tem que se aplicar de forma obrigatória relativamente a algumas sociedades profissionais. É um regime que pode interessar em algumas realidades e pode também não interessar noutras situações. E se existir esta consciência ou este conhecimento, as empresas podem saber a melhor forma, não é, para
ou utilizar ou não utilizar, digamos assim, esse regime. E, portanto, são realidades que existem e que nem sempre existe essa sensibilidade para se conseguir aferir sobre a melhor solução para a empresa. Bom, este tema não é um tema do dia a dia e, portanto, é muito bom teres trazido o tema da fiscalidade em contexto de PMEs. Falamos aqui de 2, 3 temas diferentes. Por um lado, a questão do enquadramento fiscal ideal. Deste o exemplo do regime simplificado, que normalmente está muito mais associado a profissionais liberais, mas também existe espaço para algumas empresas poderem beneficiar deste regime. Portanto, vale a pena as empresas investigarem se este enquadramento pode beneficiar ou não a sua organização. Por falar em benefício, falamos também de benefícios fiscais e ao contrário do que existia no passado, que havia um foco muito grande nos subsídios, os fundos, que são cada vez mais competitivos, como falámos, existe aqui a oportunidade de estarmos mais atentos a este tipo de benefícios, nomeadamente o CIFID que falámos há pouco, que pode servir não só, serve neste caso mais em sede de IRS, tem um impacto de IRC, do IRC, bastante relevante, eu penso que era acima dos 80%, não era? Pode ir até Acima de 80%, não só na perspectiva de investimento em fundos de outros, mas potencialmente e muito interessante no investimento de projetos de investigação e desenvolvimento dentro de portas, como tu disseste muito bem. Relativamente à utilização de regimes especiais em sede de IVA e de IRC, deste o exemplo da reabilitação dos imóveis para habitação, que podem ter uma taxa reduzida. Este é apenas um exemplo setorial que serve para ilustrar, ou, no caso do IRC, o regime da transparência fiscal, em que as empresas devem compreender se é a melhor forma ou não, usar ou não usar este regime. Portanto, no final do dia, vale a pena apostar em conhecer melhor os benefícios e o enquadramento fiscal para tirar mais partido também daquilo que o mercado e o nosso Estado oferece. Exatamente isso, Pedro. Eu só complementava, nós falámos do CIFID, obviamente há muitos outros benefícios que podem ser utilizados. Só para reforçar aqui um bocadinho a importância da componente dos benefícios fiscais, para além do CIFID existe o REFAI, que é um regime de apoio ao investimento. Existe a possibilidade também de majoração de alguns custos, normalmente associados a benefícios para os trabalhadores, mas que depois as empresas podem aproveitar em termos fiscais uma melhor eficiência fiscal com a majoração desses custos. Falo também, por exemplo, que é um benefício muito recente e que as empresas podem também utilizar, que é o incentivo à capitalização das empresas, ou seja, se os lucros das empresas ficarem retidos nas empresas, normalmente para fazerem face a futuros investimentos, há também benefícios associados a esse incentivo. Portanto, à retenção, exatamente. Portanto, ou seja, estamos a falar aqui, podemos falar também da gratificação aos trabalhadores, e essa gratificação pode beneficiar da isenção de segurança social. Este ano, pela primeira vez, também pode ter benefício ao nível da isenção de IRS, e repara que nós estamos a gratificar trabalhadores, e os gerentes, obviamente, que também, enquanto trabalhadores, também podem beneficiar dessa condição. Mas repara, nós estamos a dar aqui benefícios aos trabalhadores e, ao mesmo tempo, estamos a deixar de ter um encargo que, se calhar, a empresa está a beneficiar em termos de eficiência fiscal, e estamos a deixar os trabalhadores mais felizes. Portanto, isto em termos de produtividade para a empresa tem um impacto muito, muito grande e de forma muito positiva. Paulo, muitíssimo obrigado uma vez mais. Espero ver-te em breve aqui no podcast do Voice Leadership. Obrigado, Pedro.